Oi, gente, como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar contando a segunda parte da minha história. Então, se você não assistiu a primeira parte, né, se você é novo no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo a primeira parte da minha história, onde eu conto, né, sobre a minha infância, como eu fui torturada na infância. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você estar assistindo, tá bom? Para vocês poderem entender essa segunda parte. E na segunda parte de hoje, gente, eu vou contar para vocês como eu me tornei mãe na adolescência, como eu sofri violência doméstica, que não foi fácil, eu quase morri, e como o pai da minha filha quase abusou dela, quando ela tinha apenas 3 meses de idade. A minha filha, a Alice, né, para quem já conhece, ela não é filha do meu esposo, mas é filha do coração, né? Porque meu esposo atual agora, quando eu conheci ele, ela tinha apenas 2 aninhos de idade. Então ela chama ele de pai, os dois são o maior carinho um com o outro, sabe? Ela tem ele como o pai dela. Ela sabe que ele não é o pai dela, eu converso com ela, falo com ela e tudo, mas pra ela, ele é o pai dela, né? E pai é quem cria, né, gente? Não quem faz. Então, vou começar a contar, né? A segunda parte da minha história. Assim, então, depois daqueles maus tratos que eu sofri tudo com a minha antiga madrasta, minha ex-madrasta, né? Meu pai acabou descobrindo e os dois se separaram. E quando eles se separaram, eu fui morar na casa da minha avó. Então, morei na casa da minha avó por parte de pai, né? E fiquei morando ali na casa da minha avó. Da casa da minha avó eu ia morar na casa da minha tia. Então, minha vida era assim, era na casa de um e de outro. E eu, com uns 15 anos de idade, eu fui morar na casa da minha tia, de uma tia minha, né? Fui morar lá. Comecei a trabalhar numa papelaria, eu trabalhava como jovem aprendiz, né, na época, e comecei a trabalhar lá nessa papelaria. E lá eu conheci a filha do meu patrão, do meu ex-patrão, do meu primeiro patrão, né? E ela frequentava uma igreja, né, que foi onde eu conheci o pai da minha filha. Então, nesse tempo, eu estava desviada dos caminhos do Senhor, porque eu cresci na igreja evangélica, só que me desviei na adolescência, né? E eu estava desviada do caminho do Senhor e um belo dia ela me chamou para ir para essa igreja, né? Eu não vou falar o nome da igreja aqui, nem denominação, né? Vou só falar a igreja mesmo. Então ela me chamou para ir para essa igreja e eu fui, né? Tava tendo um grupo de jovens lá e nessa igreja, né, tinha aquelas dança gospel, aqueles grupos de jovem, tudo. E foi quando eu vi ali o pai da minha filha, né? E aí eu perguntei pra ela como é que era o nome dele, ela me falou o nome dele e tudo. E no final do culto lá, ela me apresentou pra ele. Ele era líder de jovens, né? Ele era o professor dos jovens lá da dança, líder, tudo, sabe? Uma pessoa que se você olhasse pra ele, assim, uma pessoa bacana, sabe? Todo mundo gostava dele, você olhava pra ele e você dizia que era um homem do bem, sabe? Uma pessoa legal, né? Mas a gente só conhece realmente a pessoa quando passa a morar com ela, né? Então, ali a gente começou a ficar, né? E ele ia lá pra casa da minha tia, tudo, apresentei ele à minha tia. E minha tia achou ele uma pessoa bacana, uma pessoa legal, né? Porque a gente não imaginava, assim, quem ele era realmente de verdade. A gente não imaginava o sofrimento que eu ia passar, que eu ia viver, o pesadelo que eu ia viver. Então, gente, eu sempre tive, assim, um sonho, como eu cresci na casa de um e de outro, eu sempre tive o sonho de ter a minha própria família. Eu sempre tive o sonho de ter o meu lar, que a pessoa que cresce na casa de um e de outro, ela tem o sonho de ter o lar dela, ela tem o sonho de ter a própria família dela. Então, eu tinha aquele sonho na minha cabeça de ter meu esposo, de ter minha casinha, de ter meus filhos. Então, eu pensava, bom, se eu casar, eu vou poder ter minha casa, eu vou poder ser feliz, eu vou poder ter minhas coisinhas, não vou precisar mais estar na casa de um e de outro. Então, eu pensava assim na minha cabeça, né? Então ali ele me pediu em namoro, no começo eu não queria, gente, acho que algo dentro de mim já tava me avisando, sabe? Então no começo eu não queria, eu falava não, eu falava que a gente ia ser só amigo, tudo. Mas aí algumas pessoas falam comigo, Tainá, aceita, é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, aceita, não tá? Aí acabei que aceitei, né, gente? E nisso eu tinha acabado de terminar um relacionamento com outra pessoa também, que eu tinha sofrido demais, assim, por conta que essa pessoa me traiu com outra, me deixou e tudo. Então, acaba que eu aceitei namorar com ele, né? E aí, a gente foi ficando, tudo e tal.
e eu engravidei. Eu fiquei grávida, só que eu não contei pra ninguém. Não contei pra minha tia, não contei, morria de medo, sabe? Eu já sabia que eu estava grávida. Então, eu ia lá pra onde ele morava de favor, num barraquinho lá de um amigo dele, né? E um belo dia, assim, ele foi lá pra casa da minha tia, né? E ele queria dormir lá, sabe? Só que o que acontece? Um monte de pessoas já tinha chegado na minha tia avisado que ele não era uma pessoa boa. Não era uma pessoa muito boa. Então, minha tia passou a ouvir aquilo. Minha tia veio conversar comigo, veio falar: Tainá, é melhor você sair, é melhor você terminar, porque eu ouvi isso, isso e aquilo. Eu fiquei sabendo que ele é assim, assim, assado. E, gente, na minha mente, eu já tava grávida. O que eu ia fazer? Eu ia ter que ficar, né? Eu ia ter que aguentar. Eu, não, tia, mas ele é uma pessoa boa, não sei o que as pessoas falam demais e tudo, né? E tá, aí um belo dia ele foi lá pra casa da minha tia, ele queria dormir lá, e minha tia já tinha proibido dele estar lá, dormindo lá, né? E aí eu não deixei ele dormir lá, falei que não, ele coisa insistindo, e eu dizendo não, não, não. Aí ele pegou e saiu correndo no meio do mundo, saiu correndo, e eu, o que aconteceu, né? Aí fui pro trabalho no outro dia, aí chegou lá no trabalho, fiquei pensando que ele ia terminar comigo e tudo, e acabei fazendo uma cartinha pra ele, sabe? E eu peguei e no meu expediente do almoço eu fui lá na casa dele, né, onde ele morava, né, pra entregar essa carta e tudo, a cartinha de amor, né, coisa de adolescente. Então, quando chegou lá, gente, ele tava totalmente diferente. Ele tava ignorante, parecia outra pessoa, sabe? E aí eu fui falar com ele, aí ele pegou e foi a primeira vez que ele me bateu. Então, nesse dia, gente, foi a primeira vez que ele me bateu, né? Aí, na hora que eu tava conversando com ele, ele pegou e me deu um chute, sabe? Que eu caí no chão. Aí ele olhou assim pra mim e falou: sai daqui, senão eu te mato. Gente, eu caí de joelho no chão, que eu olhei pra baixo e eu falei: meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Ou seja, já estava grávida, não podia fazer mais nada, né? Porque na minha cabeça, minha avó não ia me querer na casa dela, minha tia não ia me querer, eu já tava grávida, né, gente? Então, eu tive que aguentar, né? E fiquei ali insistindo: não, para com isso e tudo, tá. Aí depois disso, gente, ele começou a aparecer direto de tarde no meu trabalho, me pedindo dinheiro, e eu não sabia pra que era. Aí eu comecei a pedir dinheiro emprestado pro meu patrão, né? E de 10 reais e de 20 todo dia ele queria. Aí eu não sei entender, né? Aí um belo dia, gente, ele sumiu. Ele disse que ia trabalhar, né? Eu conversei com uma amiga minha, pedi pra arrumar um trabalho pra ele, e esse trabalho era à noite, em Taguatinga. E ele foi pra trabalhar e ele sumiu, gente. A minha amiga disse que nem no trabalho ele apareceu, ele sumiu. Eu só sei que ele ficou uns 10 dias sumido e eu aflita, eu chorando de noite, de madrugada eu chorando. Minha tia até acordava e eu chorando de madrugada. Minha tia: nossa, Tainá, o que será que aconteceu? Meu Deus do céu, menina, tá, sabe? Meu Deus, eu chorando, Senhor, onde que esse homem tá? Meu Deus, sabe? Eu naquele desespero. Aí depois de uns 10 dias, gente, ele apareceu, mas ele apareceu tão diferente, ele apareceu seco. Ele tava só o osso, todo chupado, sabe? E eu sem entender o porquê. Onde você tava? O que aconteceu? Ele: eu fui passar uns dias na casa da minha mãe. Eu falei: você nem me avisou, o celular desligado. E tá. Aí pegou. E aí um dia eu peguei e fui lá pra casa dele no final de semana, né? Fui, levei um dinheiro e tudo. Aí chegou lá e eu falei: vai lá no mercado comprar um macarrão e tudo. Ele: tá, eu vou lá. Gente, na hora que ele voltou, ele já voltou com outro homem usando droga. Foi aí que eu descobri que ele usava droga. E ele usava crack. E eu chorei, nesse dia eu chorei, e eu conversando com ele: moço, pra que isso? Por que isso, né? E tudo e tal. E aí eu conversando com ele, e você sabe que a pessoa que usa droga, ela não dá ouvidos. E nisso eu fui pra casa, né, abalada, descobri mais isso dele, né. E quando eu cheguei em casa eu comecei a passar mal, passando mal. E foi nesse dia que minha tia descobriu que eu tava realmente grávida. Então eu cheguei lá, gente, nesse dia eu quase morri, sabe? Eu comecei a passar mal, eu sem saber o porquê. E eu deitava assim na cama, e eu: ai, tia, aí minha tia: o que é, menina? Eu nada. Aí: ai, tia, o que é, menina? Eu nada. Aí de repente eu caí em cima da mesa, desmaiei, assim. Caí desmaiada. Aí minha tia, como ela trabalha na área de saúde, ela já veio, colocou o medidor de pressão, já veio com leite, já com sal. E ela: toma aqui esse leite com sal. Eu falei: não quero não. E nisso, gente, eu também tava já enjoando da comida da minha tia, eu tava direto deixando a comida no prato.
Aí ela botou o negócio de pressão em minha pressão, gente. Nesse dia tava 6 por 4, eu já tava quase morrendo. E nisso eu caí assim no chão, minha tia chamou minhas outras tias, já tava todo mundo chorando. E eu tava com os lábios roxos, minha tia disse que meus lábios já tava roxos, eu branca, eu já não tava vendo nada, nada, sabe? Mas aí minha tia foi me reanimando, minhas outras tias me segurando, me despertando, sabe? Aí depois desse dia minha tia conversou comigo e falou, ó, Tainá, você tá grávida, você vai ter que fazer um exame. Aí eu peguei e fui fazer um exame, né? E quando eu peguei o resultado do exame, eu já sabia que eu tava grávida, né? Deu positivo lá. E aí eu fiquei morrendo de medo de contar pro meu pai. Minha tia, porque você tem que contar pro seu pai, tudo e tal. E eu, não, tia, não vou contar pro meu pai, não, eu tô morrendo de medo. Aí eu falei, não, vou falar só pro meu pai que eu vou ir morar com ele. Aí eu liguei pro meu pai e falei, ah, pai, tô indo morar com tal fulano. Aí meu pai, não, minha filha, mas pra que isso? Não sei o que, você não tá bem. E eu falei, não, pai, eu vou ir morar com ele. Aí meu pai, ah, Tainá, você que sabe o que você quer da sua vida, né? E tá, e fui morar com ele. E a gente foi pra lá, né? Eu tinha um celular, né? E eu deixei trabalho, eu nem falei com o meu ex-patrão, sabe? Deixei trabalho, deixei tudo, gente. Fui morar com ele lá. Chegou lá onde ele tava, nisso ele saiu desse barraquinho que ele morava lá. E ele foi pra morar dentro da casa da mãe dele. Chegou lá, gente, na casa da mãe dele, onde a gente foi morar. Quando eu entrei no quarto, a gente não tinha nada. Só tinha um colchão fedido no chão, sabe? Fedendo, só tinha um colchão no chão. E um guarda-roupa caindo nos pedaços, não tinha nem porta. E nisso eu fiquei ali com ele, né? Fiquei ali com ele, eu tinha um celular no tempo, né? E ele pegou o meu celular, né? Ah, vou ir ali. Aí pegou meu celular e foi. Aí quando ele voltou, ele, porque eu perdi seu celular. Voltou depois de um tempão, ele perdi seu celular. E eu, mas como é que você perdeu e tudo? Voltei lá com ele pra caçar meu celular e não achei. E nisso ele não perdeu, gente, ele tinha trocado na boca de fumo por droga. E nisso passou-se um mês e minha família ligando e nada, e ninguém atendia e nada. E a minha tia disse que quando ligava, quem atendia era os homens lá da boca de fumo, os homens lá de onde vendia droga, e começava a falar coisa. Minha tia, pronto, mataram a menina, sequestraram a menina, fizeram alguma coisa com ela. E minha tia já desesperada, aí as outras pessoas, você tem que chamar a polícia, porque não tá errado e tudo. Aí foi quando minha outra tia conseguiu o contato com um amigo dele, da mãe dele, conseguiu o telefone da mãe dele, me ligou. E eu, não, tô bem, não sei o que e tal. Tá, gente. E nisso começou. Eu comecei a apanhar, e eu apanhava todo dia. Todo dia era uma surra. Comecei a passar fome, porque ele não trabalhava, ele não gostava de trabalhar. Entendeu? Ele, quando começava a trabalhar no emprego, ele ficava 3 dias, já saía, e é que ele arrumava emprego. Eu até falava, quem realmente quer trabalhar não arruma emprego, mas quem não quer arruma, porque ele arrumava tanto emprego bom. E ele ficava 2, 3 dias, já saía. Ele não podia pegar dinheiro, gente. Na hora que ele pegasse dinheiro, se ele capinasse um lote e dessem 40 reais pra ele, ele pegava aquele dinheiro, ele me dava uns 10 reais e o resto ele ia usar de droga. E ali aquele sofrimento, sabe? E eu naquele sofrimento, e eu, meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida? E nisso, gente, tudo isso aconteceu por uma desobediência ao Senhor. Porque quando eu morava na casa da minha tia, que eu estava lá, uma irmã da igreja chegou na minha tia e mandou falar que não era de Deus. E eu já grávida ali, mesmo que não for de Deus, eu quero, mesmo que eu sofra. Gente, a palavra da gente tem poder, o que sai da nossa boca tem poder. Eu falei desse jeito, Senhor, mesmo que eu sofra, eu quero. E foi isso que aconteceu, Deus permitiu, gente. Deus permitiu que eu passasse por tudo o que eu passei, por uma desobediência. Então ali eu comecei a apanhar, eu tava apanhando demais, todo dia era uma surra, passando fome. A gente não tinha nada pra comer em casa, a mãe dele que também, coitada, passava fome junto com a gente, a mãe dele naquele sofrimento dele usando droga, e as pessoas cobrando as drogas dele, dizendo que ia matar ele. Gente, eu não dormia de noite, eu não dormia, que eu ficava com medo de alguém chegar lá e matar ele, entendeu? Me matar junto também, eu não dormia, sabe? E aí, um belo dia, ele foi fazer um trabalho na casa de uma pessoa lá, né, do outro lado, né, já um homem que ele já conheceu numa fazenda lá, chegou lá implorando por emprego para fazer um trabalho, e eu fui junto com ele, gente. Por que eu fui junto com ele? Quando ele ia capinar lote, eu ia junto com ele, tudo que ele ia fazer, eu ia junto com ele, porque se ele fosse sozinho, ele gastava aquele dinheiro todinho nas drogas. E aí eu fui junto com ele. Né, e chegou lá, gente, tinha um homem lá também trabalhando com ele lá, e eles passaram o dia todinho falando de droga. E eu, meu Deus do céu, esse homem sair daqui, ele vai pegar esse dinheiro e usar droga.
Terminou o expediente lá, ele pegou o dinheiro e a gente foi. Nisso, essa cidade que a gente foi era o Eldorado, eu morava no América do Sul. E aí, pra ir chegar nesse Eldorado, a gente tinha que atravessar um córrego, atravessar umas matas e chegar lá. E aí a gente veio pra vir embora, e eu no meio do caminho já nas matas, né? E eu conversando com ele, por favor, não vai usar esse dinheiro pra usar droga não, vamos chegar em casa, vamos comprar as coisas pra comer. E nisso ele se irritou comigo, e no que ele se irritou comigo, gente, ele me deu uma voadora, porque ele lutava karatê, ele lutava capoeira, ele lutava de tudo enquanto. Eu até pensava que ele tinha um pacto com o diabo, porque uma vez ele foi preso lá, ele é algemado, ele saiu de dentro da viatura algemado, dando mortal nos muros, conseguiu fugir. Então, ele me deu uma voadora ali, gente, na minha cabeça, que eu pensei que eu tinha morrido. Eu não vi nada, sabe o que é nada? Eu desmaiei na mesma da hora, e eu já com o barrigão da minha filha, né? E aí, quando eu acordei, eu já tava em casa. E ele já tinha ido gastado dinheiro com droga, gente, pra vocês verem. E eu grávida da minha filha ali, gente, eu fiz só pude fazer somente uma ecografia da minha filha, porque nem dinheiro pra isso eu tinha. Pra vocês verem. E aí, um belo dia, ele fez lá um trabalho lá que ele ganhou R$100. No tempo, a ecografia era R$50. E aí, eu pedindo pra ele, olha, me dá R$50 pra me fazer a ecografia, vamos saber se é menino ou menina, vamos saber se o bebê tá bem, né? E ele, tá, vou te dar R$50. E nisso ele ganhou esses R$100, chegou em casa, ele me deu esses R$50. E eu peguei esses R$50, gente, eu escondi debaixo do colchão e deitei em cima, porque eu já sabia que ele ia querer usar de droga. E aí ele pegou esses outros R$50 dele e foi usar droga. E usou droga, chegou lá pra de tarde todo drogado. Aí chegou lá com um homem lá e ele me dá os R$50. E eu falei, não dou. E nisso eu já tinha botado na minha cabeça que ou ele me matava ou eu não dava esse dinheiro pra ele. Eu tinha botado na minha cabeça isso. E ele me batendo, me dando murro, me dá esse dinheiro, me dá esse dinheiro. Eu falei, eu não vou dar. Eu não vou dar. Eu não vou dar. Aí a mãe dele foi que, assim, Deus iluminou, assim, o caminho. Botou a mãe dele na minha vida ali naquela hora, gente. Porque ele ia me matar naquela hora. E a mãe dele chegou em mim e falou, olha, Tainá, dá esse dinheiro pra ele porque ele vai te matar. Se você não der esse dinheiro pra ele, ele vai te matar, Tainá. Ele tá drogado, ele não tá tendo a noção de nada. Aí foi quando a mãe dele, de tanto conversar comigo, gente, eu peguei, saí de cima do colchão, levantei o colchão, peguei o dinheiro e dei pra ele. Nisso eu chorando, sabe? E eu, meu Deus do céu. Então, gente, assim, pra gente comer, a gente ia pro meio dos matos caçar abacate pra comer, goiaba pra comer, cana pra comer. A gente invadia a chácara dos outros pra pegar cana, abacate, cajamanga. Era isso que tinha pra comer. Era castanha de piqui. A mãe dele tinha um saco assim cheio de piqui. Então, pra matar a fome, eu batia aqueles piqui pra pegar a castanha. Ele tinha um irmão pequeno, gente, que eu saía com esse irmão dele pequeno no sol pra catar latinha, pra mim ter dinheiro pra comprar alguma coisa pra mim comer, porque eu passava fome mesmo, sabe o que é passar fome? E ainda mais você grávida, passando fome. Então, eu passava fome, então eu tinha que fazer tudo isso. Era caçar banana no meio do mato, abacate, gente. Por um tempo eu nem queria ver abacate, porque eu comi tanto abacate pra matar a minha fome na gravidez da minha filha que eu enjoei. Eu enjoei de abacate, sabe? E ficamos lá um bom tempo lá, né? Durante a minha gravidez e tudo, esse sofrimento, ele me batendo, me espancando. E aí, um belo dia, ele caçou confusão lá com os homens lá. E eu fui tentar defender ele, os homens queriam matar ele chegaram lá pra matar ele. E eu fui tentar defender dele. Aí eu entrei na frente dele, grávida, com buchão. Eu, pelo amor de Deus, não faz nada com ele não. Pelo amor de Deus, deixa ele. Aí os homens, olha, eu não vou fazer nada contigo por causa da sua esposa, não sei o quê. E tá, e foi quando eu consegui puxar ele. Fomos pra dentro de casa, gente, assim, eu já no lote, assim. Na hora que eu tava assim no lote, gente, ele me deu uma voadora, sabe? Que eu caí no chão e começou a me dar murro na cara, falando pra mim não me meter. E nisso eu fiquei lá, caída naquele chão. E eu, meu Deus do céu, por que isso acontece na minha vida? Por que tanto sofrimento, Deus? E eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. E ele falou assim, você lembra? Quando você falou pra mim que mesmo que você sofresse, você queria? Pois é, eu permiti. Eu permiti você passar tudo que você passou, todo esse sofrimento. Eu permiti o inimigo fazer tudo isso contigo. Eu só não permito ele tirar a sua vida. Mas eu vou permitir você passar por tudo isso.
Deus falou assim comigo, eu ouvi a voz do Senhor falando assim comigo, e eu comecei a chorar, e eu falei, Senhor, me perdoa, meu Deus, me perdoa, chorando ali em prantos. Aí nesse dia ele saiu, sabe, ficou lá se drogando, e Deus deu um livramento tão grande assim pra mim, pra minha filha, porque o inimigo é furioso assim com a vida da minha filha desde a minha barriga, desde o meu ventre, sabe, porque eu sei que a minha filha é um propósito do Senhor na minha vida, ele já me falou, Deus já me falou que minha filha era um propósito dele na minha vida. E eu tava ali deitada, sabe, gente? Eu não dormia por causa disso. Eu não dormia com medo dele me matar à noite, com medo dele fazer alguma coisa comigo. Então eu tava ali deitada, assim, do lado dele, ele tinha acabado de chegar drogado. E, gente, ele quando se drogava, ele ficava louco. Ele subia nas paredes, ele gritava, ele ficava louco, sabe? Quem usa crack, vocês sabem, vocês que conhecem. Então, ele pegou, gente, ele deu um pulo em cima da minha barriga, eu já grávida, já tava, acho que uns 6 meses, e ele deu um pulo em cima da minha barriga, gente, que eu vi a mão de Deus ali, eu vi esse homem flutuando. Eu vi ele flutuando em cima da minha barriga, mas os pés dele não encostavam. Eu vi ali que foi Deus que deu um livramento tão grande na minha vida, na vida da minha filha, porque se ele tivesse caído daquele jeito com força em cima da minha barriga, ele tinha matado a minha filha ali na hora. E eu só agradeci a Deus. Então, um belo dia, ele discutiu com a mãe dele lá. E eu já no finalzinho da minha gravidez. E quando chegou assim o final da minha gravidez, gente, eu comecei a enfrentar ele. Eu falei, não tô nem aí que ele me mate. Porque eu tinha cansado de apanhar, sabe? E aí vocês podem perguntar, por que você não separou? Gente, ele me ameaçava. Ele falava que se eu separasse dele, ele ia me matar. Ele ia matar meus pais, ele ia me matar a minha família. Então, eu me sentia presa a ele de uma forma, porque eu tinha medo dele fazer algum mal pra minha família. Eu sabia que ele fazia, gente. Ele já me contou tanta história, ele já contou que já matou não sei quantas pessoas. E eu realmente sei que é verdade, sabe? Então, eu ficava com muito medo dele matar alguém da minha família. Então... eu ficava ali, gente, eu tinha que aguentar. Eu chegava, olha, a gente andava a pé pra todo lugar, porque não tinha R$1 pra pagar uma van. Eu andava no meio dos matos com ele grávida da minha filha, que aquele buchão já andava toda queimada do sol. Chegava na casa da minha tia, menina, você tá toda queimada do sol, você tá seca, o que tá acontecendo, esses hematomas? Eu, não, tia, eu caí. Eu falava pra todo mundo, não, mãe, eu caí, tia, eu caí. Fui eu que bati em tal lugar porque eu vivia cheia de hematoma, com o olho roxo, com as pernas roxas, com os braços roxos, e andando debaixo do sol a pé com ele, porque não tinha dinheiro pra pagar uma van. Então, nesse dia, eu já grávida dos 9 meses, já tava esperando só o dia da minha filha nascer. E aí, eu chamei ele, né? E aí ele discutiu com a mãe dele, gente, ele pegou uma pedra desse tamanho e tacou na mãe dele, que rasgou o braço da mãe dele. E aí, nesse dia, a mãe dele pegou e chamou a polícia. E ele me pegou pelas minhas mãos, gente. Eu só saí com a roupa do corpo. Ele me pegou pelas minhas mãos e saiu comigo no meio dos matos, cortando do América do Sul até o Pedregal, que é longe, longe, longe. Ele saiu cortando e me puxando. E a gente tinha que atravessar riacho e tudo. E fomos, gente. Aí, quando chegou lá no Pedregal, meu Deus do céu, e agora o que que eu faço, Senhor? Pra onde que eu vou? Porque eu sabia que se eu fosse pra casa da minha família, a minha família ia me aceitar, mas não ia aceitar ele. Então ia ser um problema, porque ele ia achar ruim, ele ia querer fazer alguma coisa. E eu, meu Deus, pra onde que eu vou, Senhor, pra onde que eu vou? Aí foi quando Deus botou na minha cabeça de eu ir pra casa de um pastor, que tinha me ajudado bastante, sabe? Na minha adolescência e tudo. E eu cheguei lá, eu conversei com esse pastor chorando, implorando pra ele abrigar a gente lá, sabe? E esse pastor foi usado por Senhor, ele fez lá um puxadinho pra nós na mesma da hora. Eu não tinha roupa pra minha filha, gente, eu ganhei tudo ali na hora, eu não tinha roupa, eu não tinha fralda, eu não tinha carrinho, eu não tinha nada. Eu só tava contando os dias pra ganhar a minha filha. E ali eles conseguiram ajuda com um, ajuda com o outro, sabe? Conseguiram arrumar um trabalho pra ele bom na madeireira. E ele foi trabalhar, gente, e no primeiro dia de trabalho, deu meia-noite, ele não chegava. Deu 1h da manhã, ele não chegava. Quando ele chegou, 5h da manhã, gente, drogado. Drogado. O pastor conversou com ele, sabe? Mesmo assim, o pastor me deixou lá, deixou a gente lá. E depois de 2 dias que a gente chegou ali, gente, minha bolsa estourou. E eu fui ganhar a minha filha. Eu fui ganhar a minha filha. Cheguei no hospital, minha filha não tinha uma roupa pra vestir. Não tinha uma roupa, assim, pra vestir, não tinha feito mala de maternidade, tinha feito nada. E foi quando ele chegou lá com um macacãozinho que ele pegou emprestado não sei de quem. E eu ganhei a minha filha sozinha ali, ninguém ficou comigo, sabe?
E aí, a minha filha no primeiro dia ficou com frio. Aí as mulheres do lado me deu uma luvinha, a outra me deu uma meinha e eu coloquei ali nela. Então, fiquei aqueles dias no hospital. E quando eu saí do hospital, eu voltei pra dentro da casa desse pastor, né? E a gente ficou lá um tempo, né? E ele, assim, começou a me bater no meu resguardo. E ele me batia direto. E nisso, a minha outra tia já tinha arrumado um lugar pra gente ficar. Uma amiga da gente conversou pra deixar a gente ficar lá. Amor, vai que você tá gravando. Então, uma amiga da minha tia tinha deixado a gente ficar lá. E aí era um barracozinho pequenininho, sabe? De 2 cômodos, um quarto, um banheiro e uma sala, né? Junto com cozinha. E eu fiquei tão feliz com aquele cantinho lá, arrumando minhas coisas. Ganhei cama de um, ganhei armário de outro, ganhei... E fiquei muito feliz. E eu, dessa vez vai dar certo e tudo. Só que ele começou a me bater muito ali, gente. E a mulher lá viu ele me batendo, sabe? E ela começou a conversar comigo pra mim se sair e tudo. E eu, não, mas eu não posso, que ele vai fazer mal, não sei o que, pra minha família. E aí acabou que ela pegou e pediu o barraco. E nisso a gente foi morar de aluguel lá, bem longe, em outra casa lá. E ele ainda estava trabalhando nessa madeireira. Aí quando pensa que não, ele foi demitido dessa madeireira por justamente estar faltando. Ele não gostava de trabalhar. E nisso a gente foi morar nesse outro lugar e todo dia era surra, eu já com a minha filha, né? E um belo dia minha mãe chegou lá. Então a minha mãe chegou lá, né, gente? E nesse dia eu tava com o olho roxo aqui de um murro que ele tinha me dado no dia anterior. Eu até hoje tenho a cicatriz desse murro aqui. E ele me deu um murro, gente, tão forte que eu fiquei sem sentido. Eu caí no chão, imediatamente na hora. Ele me desceu um murro, eu caí no chão sem os sentidos. E eu só senti aquele sangue quente descer. Nesse dia eu sangrei muito. O sangue rolou assim na minha cara aqui todinha, gente. Ficou rolando minha roupa, tudo sujou. Nesse dia ele ficou até com medo, sabe? E aí no dia anterior minha mãe chegou lá, tava inchado, roxo. E minha mãe perguntou pra mim, Tainá, o que foi que aconteceu? Não, mãe, caí, bati aqui na porta, aqui no trinco da porta. E minha mãe me tira, conta pra mim o que aconteceu. E eu, não, mãe, eu caí tudo, porque depois que eu engravidei da Alice, eu e minha mãe se reaproximamos, gente. Então minha mãe tava lá direto, minha mãe ia me ver, minha mãe me ajudava, minha mãe me levava dinheiro, minha mãe me levava comida, sabe? E aí ela chegou nele assim e falou, olha, se eu ficar sabendo que você bateu, triscou um dedo na minha filha, você é um homem morto, eu mando te matar. Você nunca mais trisca o dedo na minha filha, porque senão eu mesma te mato. Eu mando te matar, seu safado, seu vagabundo. Xingando ele de tudo, sabe? E nisso ele achou ruim lá e começou a achar ruim, se trancou no quarto lá com a faca dizendo que ia se matar, que não sei o que. Aí minha mãe, que nada, vagabundo. Então se você quer se matar, por que você não se mata logo? E aí minha mãe falou, Tainá, vamos lá na casa da sua avó. Aí eu peguei a Alice, né, e fui pra casa da minha avó. Gente, só foi o tempo de eu ir na casa da minha avó e voltar. Quando eu voltei, gente, a casa tava limpa. Ele já tinha pegado botijão de gás, ele tinha pegado televisão, fogão, ele tinha vendido tudo e sumido. Ele vendeu tudo e sumiu. E aí eu peguei, aí minha mãe chamou um amigo da gente, né, e pediu pra ir buscar minhas roupas, né, que a gente só tinha roupa mesmo, não tinha mais nada de móveis assim, né. E esse homem foi até no carrinho de mão buscando as roupas, buscando uma geladeira que tinha sido até minha avó que tinha me dado no tempo, sabe? E foi. E nisso eu fiquei lá uns dias na casa da minha avó. Depois de uns 10 dias ele voltou lá. Chegou lá na casa da minha avó e tudo. E eu com medo dele fazer baderna, dele querer fazer alguma coisa com a minha avó, com a minha tia, né? Peguei e fui com ele lá pra América do Sul. Voltamos pra dentro da casa da mãe dele. E aí quando chegou lá, gente, a minha filha já com uns 3 mesinhos, né? Eu já naquele sofrimento todo, apanhando dele e tudo e tal. E aí, depois de passar um tempo já, né? Já a minha filha, quando eu voltei pra lá, ela tava com 2 meses. Aí depois passou mais um mês, né? E nesse dia eu fui tomar banho, eu olhei pra ele e falei bem assim, cuida da neném aí que eu vou tomar um banho. Peguei a toalha e entrei pra dentro do banheiro. E na hora, gente, só foi algum momento de eu entrar assim dentro do banheiro. Eu tava quase tirando minha roupa, mas eu senti aquele aperto no meu coração, senti aquela dor, aquela aflição. E eu ouvi o Senhor falando comigo, falando, volta pro quarto agora. Volta pro seu quarto agora, que ele vai fazer mal pra sua filha. E eu, assim, na mesma da hora, gente, eu abri a porta. No que eu abri a porta, que eu olhei pra dentro do quarto, ele tava mexendo na neném, assim, ele saiu, assim, assustou, sabe? Saiu correndo, assim, e deitou lá no colchão, lá do outro canto. E nisso, eu tinha passado na Alice uma pomada de assadura, que tinha um cheirinho de morango. E aí eu comecei a sentir o cheiro da pomada.
Aí eu deitei assim com ele, assim, aí eu peguei os dedos dele assim, cheirei, tava com o cheiro da pomada. Aí eu olhei assim e falei, ué, teus dedos tá com o cheiro da pomada de assadura da menina? Ele, acho que você tá falando não sei o que, você tá dizendo o que e tal. Aí fiquei assim. Aí nisso a Alice fez xixi. E aí, gente, no que ela fez xixi, o xixi escorreu, assim, saiu, sabe? Ela se molhou todinha. Ué, tinha acabado de trocar a fralda da menina e na hora que eu abri, assim, a roupinha dela, gente, ela tava com aqueles bodezinhos, a fralda dela tava aberta. E aí eu comecei a falar com ele e tudo, e ele, ai, que não sei o que, você tá me acusando, que não sei o que, tá que nem minha ex-mulher, porque ele tinha uma ex-mulher e ele tinha mais 2 filhas, e essa ex-mulher dele chegou lá falando que ele tinha abusado da menina, da filha mais velha dele, que na época tinha 3 aninhos. Só que eu não acreditei, nem a mãe dele acreditou, nunca, jamais. Eu pensei que ele ia fazer isso com a minha filha. Gente, se Deus não tivesse tocado no meu coração, ele tinha feito mal ali pra minha filha. Nesse dia eu fiquei tão triste, sabe? Aí tá, depois desse dia ele começou a trabalhar numa escola lá, que começou a construir. E nisso tava precisando de mulher também pra trabalhar. E eu peguei, né, a Alice, eu levei um colchãozinho, eu deitava a Alice naquele colchãozinho. E eu pintava, eu rejuntava, eu lavava a escola ali, sabe? Puxando o colchãozinho dela e fazendo tudo aquilo. Aí no tempo eu ganhei R$200, eu lembro que ele ganhou R$500. Aí fomos, alugamos um barraquinho lá pra gente. Aí eu pedi pra ele pagar 2 meses de aluguel logo, né? Que eu sabia que ele ia gastar o dinheiro com droga. Então eu peguei aqueles R$500 dele e já paguei no aluguel, sabe? E nisso a gente começou a ir pra igreja, frequentar a igreja e tal, os irmãos ajudando a gente, tudo e tal. Só que aí, gente, como sempre, toda vez que ele ia pra igreja, que ficava uns dias sem usar droga, ele recaía. Porque vocês sabem como é que é o crack e tudo, né? E aí ele recaía e voltava a usar droga e vendia tudo que tinha dentro de casa. E nesse dia ele começou a vender as coisas de casa, começou a pegar até as fraldas da Alice pra vender. Sabe, ele chegou a um ponto, gente, de pegar até a comida que a gente comia e trocar na boca de fumo, sabe, até a comida que a gente ganhava, um pacote de arroz de açúcar, tudo que tivesse dentro de casa ele pegava e trocava na boca de fumo. E aí, ficamos nessa casa, depois eu comecei como eu sabia que a gente ia ser despejado do aluguel, eu comecei, gente, a catar fio no meio da rua, eu catava aqueles fios no meio da rua, e toda tarde eu raspava aqueles fios, porque na minha cabeça, eu pensava assim, na minha cabeça, que se eu raspasse um monte de fio no final do mês, eu ia vender, ia dar muito dinheiro e eu ia conseguir pagar o aluguel, pra vocês verem só, eu ficava com as minhas mãos cheias de bolha, de tanto cortar fio pra poder vender, mas infelizmente não deu certo, né, então a gente foi despejado do aluguel, voltamos pra casa da mãe dele. E nisso ele me batendo ali direto, e aí eu coloquei na minha cabeça, quando ele vier me bater, eu vou também bater, gente, que eu não ia sofrer, apanhar sozinha não, eu já tinha botado na minha cabeça, não tô nem aí que ele me mate, não tô nem aí mais pra nada, eu vou reagir. E aí nesse dia ele me bateu, ele veio me bater, né, e eu peguei e fui pra cima dele também, comecei a dar murro nele, ele dando murro em mim, aí nesse dia ele quebrou meu nariz, me deu um murro que o sangue desceu no meu nariz. Aí eu peguei a minha filha e saí correndo lá pra igreja, aí chamei o pastor lá, o pastor conversou comigo, conversou com ele, tá. Aí passou uns dias, gente, um belo dia eu nem tava pensando na minha mente de separar dele nem nada. Peguei a minha filha e falei, vou lá pra casa da minha avó no Pedregal, depois da manhã eu volto. E fui, gente, nesse dia eu nunca mais voltei. Fui pra casa da minha avó, fiquei lá e eu, quer saber, não vou voltar mais não. E eu fui só mesmo assim com algumas roupas, não tinha nem pegado minhas roupas nem nada. Aí eu falei, não vou voltar mais não, não aguento mais sofrimento não. E nisso fiquei na casa da minha avó, depois fui pra casa do meu pai. E depois que eu fui pra casa do meu papai, que eu já tava voltando pra casa, gente, ele chegou lá na casa da minha avó. Aí ele chegou lá na casa da minha avó, começou a discutir com a minha avó, porque se a Tainá estiver me traindo, eu mato ela, porque ela não voltou pra dentro de casa, eu vou matar ela, não sei o quê. E minha avó já agoniada, minha avó conversando com ele, calma, homem, sossega, daqui a pouco ela chega. Aí eu cheguei lá, ele tava lá, todo nervoso, gritando com a minha avó, gritando com a minha tia, né? E minha avó, Tainá, porque o homem tá aqui gritando, ó, tá nervoso, dizendo que você tá traindo ele. Eu falei, avó, eu não vou voltar mais pra ele, não. Eu não vou voltar, eu tô terminando aqui agora com ele. E eu ali na frente da minha avó e da minha tia. E ele, por quê? Não sei o que, você tá fazendo isso comigo? Aí eu olhei assim, vó, esse homem... Aí ela, Tainá, por que você vai separar dele? Você não disse que ele é uma pessoa boa, que ele não te bate? Eu falei, ele não me bate, esse homem é uma desgraça, esse homem só vive me batendo, esse homem falta me matar, eu não aguento mais tanto espancamento, tanta peia, tanta surra. E minha avó, ué, Tainá, mas você nunca contou isso pra gente? Eu falei, não, porque ele fica me ameaçando, dizendo que vai matar todo mundo. E ele é mentira. Eu falei, que mentira o quê, seu... Sabe, xingando ele ali. Eu falei, eu não vou voltar mais pra você, não adianta, eu não volto mais pra você.
E ele, vamos lá pra fora. E eu sabia, gente, que ele já tava querendo que eu fosse lá pra fora pra ele fazer algum mal comigo, me matar, alguma coisa. E ele, vamos lá pra fora agora. E eu falei, eu não vou. E minha tia, vai lá conversar com ele. Eu falei, não, tia, eu não vou, porque senão ele vai querer me matar. E a minha tia já assim, minha avó, tudo já preocupada, né, dele querer fazer alguma coisa ali comigo. Aí tá aí ele, não sei o que. Aí pra ele se acalmar, eu peguei e olhei assim pra ele. Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu só volto pra você se você mudar realmente. No dia que você mudar, que você tiver mudado, aí eu volto pra você. Já pra, né? E aí ele foi pra casa, tudo, e nisso passou uns dias, né? Passou uns dias e ele no meu pé e tudo, querendo me matar, e queria me matar, e me ameaçava, e era ameaça de cá, ameaça de lá. E eu voltei pros caminhos do Senhor, comecei a frequentar a igreja, eu com a minha filha, né? E aí ele pegou, gente, e chegou um dia, um belo dia, ele chegou lá na casa da minha avó, eu não tava lá. E ele falou, cadê a Tainá? E minha avó não tá aqui, não. Aí ele pegou e falou bem assim, se até 10 horas da noite... Não, antes disso, a minha filha adoeceu e eu fui pro hospital, levar ela pro hospital. Aí nisso ele tinha acabado de chegar na casa da minha avó e eu tinha acabado de entrar dentro do ônibus, tava pegando ônibus na parada. Aí minha avó, ela foi pro hospital, que a Alice tá passando mal e tudo. Aí nisso, gente, ele foi correndo. E nisso ele viu eu entrando dentro do ônibus, não sei se ele viu. Só sei que eu entrei dentro do ônibus, na hora que eu entrei, gente, o ônibus já andando, ele pulou pra dentro do ônibus, o ônibus andando. Na hora que ele pulou pra dentro do ônibus, eu tava sentado naqueles bancos preferencial que fica na frente. Ele já foi meter a mão na cintura e eu só olhei pro lado, olhei assim, eu falei, agora que eu morri. Porque pra mim que ele ia tirar uma arma ali pra me matar. E eu só assim, gente, meu corpo paralisou, eu falei, meu Deus, vou morrer aqui agora, eu morri aqui agora. Sabe? Aí ele botou assim a mão na cintura, aí a mulher do caixa já se espantou, pensando que era assalto, né? Aí nisso ele olhou assim pra mim, aí ele tirou a mão da cintura e sentou do meu lado. Ele, eu te amo, meu amor, não sei o quê. E nisso eu fiquei, não sei o que, eu tô levando nossa filha lá no hospital, né? Fiquei calma, tranquila, sem querer discutir com ele pra ele não fazer nenhum mal pra gente. Ele, vou com você. Aí foi comigo pro hospital, aí a Alice se consultou e tal. Depois que ela se consultou, eu fui pra casa. Aí depois disso, gente, passou uns belos dias, um monte de dia depois. Ele pegou e chegou lá na casa da minha avó e falou, cadê a Tainá? Eu quero conversar com a Tainá. Aí minha avó, a Tainá não tá aqui não. Ele, pois o negócio é o seguinte, se até 10 horas da noite a Tainá não tá aqui, ela vai ver, eu vou matar ela. Eu vim pra matar ela. Aí nisso eu peguei, tava lá na casa de outra pessoa, né? E minha avó me ligou e falou, olha, ele disse que até 10 horas da noite, se você não estiver aqui, ele vai te matar. Aí eu peguei e fui da casa dessa pessoa até a casa da minha avó, eu fui orando. E eu falando com Deus, Senhor, se esse homem veio pra me matar, se esse homem veio pra fazer algum mal, Senhor, eu te peço que ele nem apareça, que ele desapareça de vez da minha vida, Senhor, que eu nunca mais veja ele. Se ele veio pra me matar, Senhor, eu te peço. Se ele veio com alguma artimanha do inimigo, o diabo armou uma armação pra tirar a minha vida, eu te peço, Senhor, que ele não venha. E aquela aflição do meu coração, sabe? Cheguei lá na casa da minha avó, cheguei lá, era 7 horas. Deu 8 horas, deu 9 horas, deu 10 horas, deu 11, deu meia-noite, ele não foi, gente. Depois disso, ele desapareceu da minha vida. Desapareceu, sabe? Depois de um tempo, um belo tempo já, que novamente, depois de eu ter separado dele, que passou um tempo, novamente eu fui inventar de me casar, de querer ter uma casa de novo, de querer ter um marido, né? Porque eu tinha aquele sonho na minha cabeça. Então, novamente não deu certo com essa outra pessoa, que depois esse conteúdo já vai ficar para outro vídeo. E eu tive um outro filho com essa pessoa e infelizmente meu filho faleceu, que também vai ser para outro vídeo. Eu vou contar como meu filho faleceu também. E aí, gente, nisso, assim, essa foi a minha história de como eu me tornei mãe na adolescência, né? Como eu sofri violência doméstica, como minha filha foi quase estrupada, né? Então, assim, é uma história de muito sofrimento, mas é como eu te disse, gente, eu desobedeci ao Senhor. E o Senhor permitiu que aquilo acontecesse na minha vida, porque, gente, quando Deus fala não, que a gente insiste numa coisa, Deus permite a gente passar por aquilo. Por mais que Ele fala não, Ele permite, já que você quer, Ele permite. Então, Deus, Ele te alerta, Ele fala que aquilo não é pra você, mas você disser, eu quero, então Deus permite, gente. Então, eu quero falar pra você hoje, você adolescente que está aí na sua adolescência, gente, porque hoje em dia eu entro no meu Facebook e o que eu mais vejo é adolescentes. Ai, como eu queria ser mãe. Ai, o meu sonho é ser mãe, não sei o quê. Que aquela coisa, sabe, gente, que eu passei por isso. Então hoje eu tô te dando um conselho. Não vai por essa não, espere as coisas no tempo certo. Entendeu? Você pode até me falar,
Ah, mas você passou por isso, você quer estar dando conselho, não sei o quê. Mas como se diz, né? Se conselho fosse bom, não dava, se vendia, né? Hoje eu tô te dando conselho pra você adolescente que tá nessa fase de, eu vou querer ser mãe, quero engravidar, vou ter minha casa. Espera no Senhor, espera o tempo certo pra sua vida, pra você não ter que passar por isso, pra você não ter esse sofrimento que eu tive, que eu passei, gente. Por justamente pensar assim, que se eu me casasse, o sofrimento ia acabar, eu ia ter minha casa, eu ia ter minha vida. E não foi assim. Eu sofri mais ainda, entendeu? Assim, eu sofri muito, muito maus trato na mão dele. Eu só não morri porque, que nem eu disse, justamente o Senhor me deu o livramento. O Senhor não permitiu o inimigo tocar na minha vida. Gente, esse homem, ele chegou até fazer cocô na minha cabeça. Ele drogado, ele chegou em casa, abaixou as calças e fez cocô na minha cabeça, pra vocês verem. Ele já jogou bosta na minha cara, bosta de cavalo, dizendo que eu não valia nada, que eu não merecia nada, sabe? Então não era só agressão física, era agressão verbal também, sabe? Ele dizia todo o tempo, sabe o que você é ouvir todo o tempo? Dizer que vai te matar, que vai matar a sua família, que vai matar todo mundo. Ele falava até pra mim que no dia que eu separar dele, que um dia, qualquer dia que ele me encontrasse, que visse a Alice chamando outro de pai, ele ia me matar. Eu te digo pra vocês, gente, que várias vezes, depois desses anos agora, assim, eu já encontrei ele. Outras vezes eu passei, assim, do lado dele e o Senhor, assim, me cobriu. Que ele não me reconheceu, gente. Ele não me reconheceu de nenhuma forma. Eu já cheguei a passar do lado dele e o Senhor me cobriu, me tornou invisível aos olhos dele, sabe? Então, nunca mais fiquei sabendo dele, assim, hoje em dia. A última vez que eu fiquei sabendo dele foi que ele tava foragido por ter matado um cara lá onde ele morava. E ele tava foragido da polícia e foragido das pessoas lá que tava querendo matar ele. A última vez. Depois disso eu nunca mais fiquei sabendo até hoje. Eu não sei se ele tá vivo, eu não sei se ele tá morto, eu não sei nada dele, nem quero saber, gente. Hoje em dia eu já contei essa história todinha pra minha filha, eu falo como é que foi e tudo, sabe? Mas nem ela quer saber desse pai, entendeu? Porque ele não era um homem, não. Ele foi um monstro na minha vida. Foi, assim, algo assim que eu passei, assim, gente, que eu não desejo pra ninguém. Eu não desejo pra nenhuma mulher. Porque só quem sofre violência doméstica sabe o quanto é o sofrimento da gente. Então, o vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês... Assim, eu tentei abreviar tudo. Claro que teve várias outras coisas, mas eu tentei abreviar o vídeo, resumir, fazer um resumo pro vídeo não ficar muito grande. Então, se você chegou até aqui que você não é inscrito, eu já peço pra você se inscrever, aperte no sininho, deixa aí abaixo o comentário o que vocês acharam dessa minha história. E no próximo vídeo da minha terceira parte da minha história, eu vou contar já o final, como eu conheci essa outra pessoa, como não deu certo, né? E como eu perdi meu filho, como meu filho faleceu, tá bom? Fiquem todos com Deus, um super beijão e tchau!